Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, vamos ler 3 versos. O verso primeiro aqui de Efésios 4, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Agora o verso 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora no capítulo 5, verso 1 e 2. Vede, pois, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, Efésios é um livro muito especial, um livro que fala das glórias da igreja, né? As glórias da igreja, a igreja em Cristo, né? A glória que tem a igreja. Então nós precisamos compreender, irmãos, algumas questões aqui nesse livro de Efésios, e para nós podermos entender ele muito claramente, nós podemos dividir ele em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a visão que Deus tem dado para cada um de nós, pelo qual nós devemos andar, né? A visão. E do capítulo 4 ao capítulo 6 é o andar. Como? Então nós recebemos a visão e andamos, né? Nós não recebemos a visão e ficamos parados. Então nós precisamos compreender que há um caminhar na vida de cada um de nós. E aí, juntamente aos pés do Senhor, nós precisamos que o Espírito Santo nos desvende como que nós devemos andar, né? E para que nós possamos ver como que nós estamos andando. Se nós estamos andando de forma inadequada, diante daquilo que o Senhor tem trazido para o nosso coração, que nós realmente voltemos aos pés do Senhor, para que então o viver dele resplandeça em cada um de nós. Então nós vamos ver, a gente pode ver algumas coisas da visão. E a primeira coisa que a visão, que o capítulo 1 de Efésios traz, uma visão muito preciosa. Lá no capítulo 1, verso 3. Né? Então ele vai trazer algo muito especial para cada um de nós, né? E vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós precisamos compreender que a nossa caminhada espiritual, ela tem um propósito muito firme diante do Senhor. E qual que é o primeiro ponto que o Senhor fala para nós? No capítulo 4 ele diz assim, que ele nos chamou, no verso 4, ele nos chamou antes da fundação do mundo. Então o primeiro ponto que nós precisamos considerar diante do Senhor é que nós fomos chamados diante do Senhor antes da fundação do mundo, para um objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então nós fomos chamados para sermos santos, separados do mundo. Separado de quê, irmão? Separado do mundo e daquilo que nós temos, né, no nosso coração, do amor que nós temos a esse mundo. Então nós fomos separados, irrepreensíveis perante Ele em amor. E aí quando nós fomos separados, quando nós cremos nessa preciosidade, Ele diz assim:
fomos, no verso 5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então essas as maiores revelações da palavra do Senhor para nós, que nós fomos chamados antes da fundação do mundo, para sermos um povo separado, né, em amor, e Ele nos predestinou para sermos filhos. Então, irmãos, que preciosidade. Então nós hoje podemos, sim, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que creu na obra em Cristo e sua obra, nasceu de novo, é filho de Deus, né? Então somos filhos, né? Então isso e aí vai discorrendo sobre tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Mas quando nós chegamos no capítulo 2, ele mais uma vez, ele mostra para nós a condição que nós éramos. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, sabe? Filhos, nos predestinou para ser filho, e para sermos filhos Ele nos deu vida, né? Então essa vida que Ele nos deu é a vida do seu próprio Filho dentro de nós, né? Então por isso que ele diz aqui no verso 6 do capítulo 2, diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe? Por que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais? Porque Ele nos chamou antes da fundação do mundo, porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, e esse assentar nos lugares celestiais, irmãos, não foi por mérito nosso, foi pela sua infinita graça, né? Como ele diz aqui, no verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não foi por nossos méritos, mas foi pela graça do Senhor, foi pela infinita misericórdia do Senhor que nos deu vida, né? Foi pela a fé. A gente pode dizer assim: eu tenho muita fé. Nós temos a nossa fé natural, ela não nos garante nada, irmão. O que garante é a fé que Deus derramou no nosso coração, porque foi Ele que nos deu fé, para crermos, porque senão nem capacidade de crer nós não teríamos se Deus não tivesse derramado, se Deus não tivesse vindo com a sua palavra em nosso coração e perfurado o nosso coração e mostrado: você é um pecador. Foi o Senhor que mostrou para nós e nos deu capacidade para nos arrepender diante dEle. Então isso é maravilhoso, irmãos. Isso é graça. Isso é a graça de Deus mostrando para cada um as belezas do nosso Senhor. Mas no capítulo 3, irmãos, nós temos no verso 8, ele diz assim, esse capítulo 3 é precioso, que ele vai mostrar os mistérios que Deus tinha reservado, desde a eternidade o Senhor reservou, mas Ele revelou agora para a igreja do Senhor. Mas no verso 8 ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sabe? Então, irmãos, a nós foi pregado o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É por isso, irmãos, que no verso 9 ele diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde o dos séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades no lugar celestial. Então, irmãos,
Olha a tarefa que o Senhor tem dado para nós. Ele nos encheu, Ele nos chamou, Ele nos capacitou. Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos dar um testemunho. Primeiramente, nós estamos aqui nesse mundo, mas espiritualmente nós estamos nas regiões celestiais, mostrando aos principados e potestades a sabedoria de Deus, a graça de Deus, né? Porque nem anjos conseguem compreender que amor é esse, porque anjos anelaram pregar o Evangelho, para tentar descobrir que amor é esse. Mas sabe quem é que foi capacitado de pregar o Evangelho? Pecadores redimidos. Nós estamos capacitados hoje para dar um testemunho claro daquilo que Deus fez em Cristo Jesus em cada um de nós, né? Então, irmãos, eu quero pegar esse texto, o verso 8, né, que fala das insondáveis riquezas de Cristo, né, que foi revelada a nós as insondáveis riquezas de Cristo, para nós começar a andar no segundo ponto aqui, o caminhar. Então se nós olhar todos esses textos que nós lemos e ler todos eles, a gente vai ver a visão da igreja, a visão que o Senhor está trazendo. Agora o Senhor quer mostrar para nós que nós devemos, tudo isso que nós recebemos, precisa haver um caminhar diante de tudo isso que o Senhor tem trazido para nós, né? E antes de nós examinar esses textos que nós iniciamos no capítulo 4, eu quero convidar os irmãos para nós ir lá em Gênesis capítulo 13, depois nós volta aí de novo. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 14. A palavra do Senhor nos fala assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra do seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Amém? O que está acontecendo aqui, irmãos? Abraão já tinha entrado na terra, já tinha andado pela terra, mas ainda Abraão tinha levado Ló consigo, e o Senhor tinha dito para ele: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão obedece ao Senhor, mas leva Ló com ele. Então quando Ló se separa de Abraão, que houve uma discussão entre os pastores de Ló e de Abraão, então houve uma separação. E quando há essa separação, então o Senhor fala: Abraão, olha, levanta os olhos e vê, essa terra, tudo eu darei a você. Ele deu a visão, olha. Mas no verso 17 que nós lemos, ele diz assim: levanta-te e percorre essa terra. Então o Senhor disse assim: você precisa andar, não é só ver, você precisa andar por ela. Isso deve falar muito forte ao nosso coração, na nossa vida espiritual, irmãos, porque nós não podemos olhar para o Senhor, crer no Senhor só de ouvir falar. Os nossos olhos precisam tocar o Senhor. Mas sabe quando que nós vamos poder tocar o Senhor? Na medida que nós andarmos com Ele. Porque todos nós podemos pegar a Bíblia e eu conheço o Senhor,
Eu conheço o Senhor de ouvir falar, mas os nossos olhos precisam ver o Senhor. E nós só vamos ter a visão adequada, porque era muito fácil. O Senhor disse: olha, levanta os olhos e vê, né? Percorre e olha essa terra eu darei. Você não precisa andar por ela, porque ela vai ser tua. Não, o Senhor disse assim: levanta e anda por ela. Sabe, irmãos, Canaã tem uma tipologia muito preciosa. Não é uma tipologia de Cristo. Canaã é uma tipologia das insondáveis riquezas de Cristo, né? É uma tipologia muito fiel, muito preciosa das insondáveis riquezas de Cristo. Então as pessoas precisavam, elas tinham que passar o Jordão para andar por elas. Elas foram salvas. Quando é que o povo do Egito foi salvo? Quando é que o povo dos hebreus foram salvos? Lá no Egito. Naquela noite em que eles comeram aquele cordeiro, né? Que passaram o sangue do cordeiro nas vergas das portas. Ali o Senhor então tira o povo dele, passa pelo mar. Então o Senhor salva o povo dele, mas eles tinham que então entrar em Canaã, porque Canaã tipifica as insondáveis riquezas de Cristo, né? E voltando para o texto de Efésios que nós lemos, aqui no verso 8, né, que nos fala que Paulo dizendo que a ele foi dado a graça de pregar o evangelho ao gentio e as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, né? Então a ele foi dado e essa graça de pregar, e a nós que cremos, que passamos pela obra da cruz, que nascemos de novo, né? Agora nós estamos aptos, irmãos, a caminhar juntamente com Cristo, em tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Então esse capítulo 4, ele começa, e aqui eu quero começar o nosso estudo, trazendo algo para o nosso coração, para nós poder sondar como é que eu estou caminhando na minha vida cristã, né? Porque ele diz assim: rogo-vos, no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Então, primeiro ponto que nós precisamos compreender: nós só podemos caminhar adequadamente se nós formos prisioneiros de Cristo. Por que prisioneiro? Porque Ele nos comprou. Nós éramos prisioneiros, nós éramos escravos, nós éramos filhos espirituais do diabo, mas o Senhor nos comprou. Então agora nós pertencemos ao Senhor. E aí a pergunta é: eu sou um prisioneiro de Cristo? Se eu sou um prisioneiro de Cristo, é sinal que o meu chamado que Ele tem para mim, qual é? E como que eu devo exercer esse chamado que o Senhor tem para mim? Lembra que lá Ele nos chamou antes da fundação do mundo para sermos santos e para sermos filhos, né? Somos separados do mundo, somos filhos do mundo, né? Somos filhos de Deus, não somos mais filhos do mundo, né? Então, agora, como é que nós estamos andando? Como um prisioneiro? Se eu sou um prisioneiro de Cristo, então eu devo estar andando, como o verso 2 diz, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E esses são as riquezas que Cristo quer trazer a cada um de nós. Lembra lá quando ele diz assim, lá em Mateus capítulo 11, verso 28,
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, então ele chama nós a uma intimidade com ele, uma caminhada cada um de nós, individualmente, para que então nós possamos andar dignamente da vocação a que ele tem chamado. Então, quando nós somos considerados como prisioneiro dele, então nós vamos andar como ele tem chamado cada um de nós, né? E qual é os atributos que ele quer dispensar no nosso coração? Humildade, mansidão, longanimidade, né? E aí o caminho é suportar uns aos outros, suportando uns aos outros, né? Isso quer dizer, vocês precisam ter comunhão uns com os outros, porque o verso 3 vai dizer assim, dessa comunhão, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê, irmãos? Por que nós devemos nos esforçar? Porque quando nós cremos na obra de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, cada um de nós que cremos, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Nós fomos selados. Então, por isso que nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que está aqui em cada um de nós. Então eu não posso questionar, eu não posso estar de mal com um dos irmãos que o Espírito Santo está nele, porque o Espírito Santo que está em mim se realmente eu sou um prisioneiro de Cristo, se eu vivo como um prisioneiro de Cristo, como é que eu vou fazer divisão no corpo de Cristo? Não tem como, irmãos, né? Por isso é que nós precisamos sondar como é que eu estou andando. Se eu não estou andando como um prisioneiro de Cristo, eu vou criar muitos problemas. Eu vou criar muita dificuldade. Eu não vou conseguir entender o que é essa unidade. E essa unidade, irmãos, essa comunhão custou muito caro para o nosso Senhor Jesus Cristo. Custou a vida dele. Ele deu a vida dele lá na cruz por causa dessa comunhão, por causa dessa unidade. Então ele vem transformando a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque a palavra mesmo diz assim no verso 4: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Essa é a beleza da igreja do Senhor. Essa é a beleza pela qual nós devemos lutar, irmãos. Essa é a beleza pelo qual nós devemos, com toda a garra, poder ir aos pés do Senhor, para nós não dividirmos essa preciosidade que o Senhor tem trazido a cada um de nós, sabe? Então, irmãos, esse primeiro passo, esse primeiro ponto, eu sou um prisioneiro de Cristo? Se eu sou um prisioneiro, como é que eu estou andando? Eu não estou andando com toda a humildade, eu não tenho humildade, eu não tenho mansidão, eu não tenho longanimidade para com os irmãos, eu não consigo viver, eu não consigo suportar uns aos outros. Há um caminho, irmãos, um caminho de arrependimento diante do Senhor, um caminho de viver aos pés do Senhor. Há um caminho de restauração, porque a nossa caminhada, lembra que nós fomos chamados para sermos santos, para sermos filhos, né? E nós estamos nessa caminhada, e nessa caminhada o Senhor vai nos ensinar dia a dia o propósito que Ele tem para cada um de nós, né?
Então esse é um ponto muito precioso que nós precisamos ver, como que nós estamos andando, né? E o verso 7 ele prossegue dizendo assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, né? Então, cada um de nós que cremos, nós recebemos um dom da parte do Senhor, da parte de Cristo, né? Para exercer aonde, irmãos? Para exercer na igreja do Senhor, para exercer no nosso reunir, sabe? Para exercer aqui, porque a gente imagina assim, irmãos, para que uma reunião dessas aconteça, não é simplesmente, nós precisamos considerar essas questões diante do Senhor. Não é simplesmente eu ter vontade de vir para cá e está tudo certo. Irmãos, há uma luta espiritual muito grande. Essa luta começa nos principados e potestades. E o Senhor precisa de guerreiros, de joelho no chão. Nós só estamos aqui hoje porque muitos se colocaram o joelho no chão, sabe? E a gente não consegue ver, mas se nós pudéssemos ver o mundo espiritual, nós iríamos ver quanta luta houve, quanto sofrimento para muitos irmãos, porque o Senhor ele não vai simplesmente dizer aos anjos, ó, vai lá e resolve tudo. Não, Ele está contando com a igreja dele, né? Então Ele toca no coração de um para que ore, no coração de outro, e aí se nós realmente somos prisioneiros do Senhor, nós vamos poder ouvir a voz do Espírito dizendo para nós, ore. Por isso que a palavra de Deus diz assim, orai sem cessar. Como que nós oramos sem cessar? Somente o Espírito pode nos capacitar, irmãos. Somente o Espírito pode nos dar graça, que nós andando e orando, muitas vezes a nossa consciência nem está, mas se nós somos prisioneiros, o Espírito está ali, intercedendo, o tempo todo, cuidando, o tempo todo. Então, há um movimento para que nós pudéssemos entrar. Então, o Senhor, a graça dele nos concedeu dons a cada um de nós, né? E aí o texto segue dizendo assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E agora olha esse verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Então aqui, no reunir da igreja, o Senhor dá alguns homens dons para a igreja. Ele, pela sua infinita graça, ele equipa a sua igreja com homens dons, né? E aí nós precisamos compreender onde estão os profetas, né? Os apóstolos são aqueles e assim que o Senhor ergueu nos nossos apóstolos, mas o que nós temos hoje? Profetas. Cadê os profetas? Aqueles que falam a palavra do Senhor, aqueles que ministram a palavra do Senhor. Cadê os evangelistas que o Senhor deu para a igreja, né? Cadê os pastores e mestres? Se nós realmente somos prisioneiros de Cristo, nós temos espalhado aqui no nosso meio homens que Deus deu esses dons. Agora, agora precisamos, na dependência do Senhor, ver quem são. Porque Ele deu, aqui a palavra de Deus diz que Ele deu para a sua igreja.
Agora, nem todos, não são todos pastores, não são todos mestres, mas tem alguns homens que o Senhor levantou. Agora, levantou com a qual finalidade, irmãos? Para se mostrar? Não. Para exercer o trabalho que o Senhor tem. Olha o verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses homens, dons que o Senhor deu para a igreja com uma única finalidade, para equipar, para fortalecer, para dar o rumo para a igreja do Senhor, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Então, aí nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Nós estamos andando adequadamente diante do Senhor naquilo que Ele tem trazido para nós? Porque o Senhor pode me ter dado um dom e eu esteja abafando ele. E um dia ele vai pedir contas desse dom para mim. Porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. É de Cristo. E lá, irmãos, a misericórdia é hoje. Mas lá vai ser, eu te dei, cadê? Né? E a gente pode ver na parábola dos talentos lá de Mateus capítulo 25, né? Nós vamos ver aquele que recebeu um talento, o que ele fez? Ele escondeu o talento. E aí o Senhor castigou ele firmemente, porque lá não vai ter. Hoje tem misericórdia, né? O Senhor, Ele veio para trazer misericórdia para nós. Mas quando Ele vir a segunda vez, Ele vem para julgar, e o começo do julgamento será os seus, é a igreja do Senhor, né? Então nós precisamos compreender que Ele nos deu homens, dons para a edificação do corpo de Cristo, né? E aí o 13 vai um pouquinho mais firme ainda, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Então, esse é o propósito. E a palavra de Deus diz até que todos, não é para ficar ninguém para trás, sabe? Então, não vai ser um irmão só que vai conseguir levar a igreja toda. Não, irmão. É os homens, dons que o Senhor tem dado para a igreja, sabe? E pesa muito, irmãos, aquele texto lá de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo está falando com os presbíteros lá de Éfeso. Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, verso 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, o qual Ele comprou com seu próprio sangue. Olha que texto, irmãos. E aqui está falando para os presbíteros, para os irmãos mais velhos, para aqueles que têm da parte do Senhor. Se nós estamos lendo aqui, para esses homens dons que o Senhor ergueu aqui, dizendo assim, ó, atendam por vocês, porque primeiro eu tenho que ver a minha vida diante do Senhor, porque a minha vida eu posso estar trazendo morte para a igreja ou vida. Se eu não sondar, se eu não for um prisioneiro em Cristo Jesus, irmãos, eu vou trazer morte. Eu vou trazer morte. Porque eu vou trazer mente, a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu acho, aquilo que é melhor, aquilo que está dando no mundo vai dar certo aqui dentro. Não, irmão. Aquele que
O mundo é algo muito separado da igreja do Senhor. Então nós precisamos compreender que o Espírito Santo é quem nos conduz, né? Então, irmãos, como nós precisamos que as verdades do Senhor realmente sonde o nosso coração, né? Agora, por que, irmãos? Agora nós temos o verso 14 aqui, que diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, veja só, irmãos, como essa questão é complicada, porque nós, todo o trabalhar do Espírito Santo em nós, na igreja, é para que nós possamos compreender a vontade do Senhor, e não mais aquilo que os homens pensam, ou aquilo que as pessoas estão imaginando, mas é segundo a vontade do Senhor para cada um de nós, né? Então esse é um princípio, esse é o primeiro andar que nós precisamos compreender. Estamos andando adequadamente como prisioneiro de Cristo? Se não estamos desenvolvendo segundo a vontade do Senhor, se esses atributos de Cristo não faz parte da nossa vida, então, irmãos, nós precisamos ir aos pés do Senhor e realmente buscar a mente e a vontade do Senhor, para que nesse tempo nós possamos compreender todo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Agora, o segundo aspecto que nós lemos a partir do verso 17, que ele diz assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento, né? Então, essa é uma questão muito séria. Como que nós estamos andando? Como que nós estamos andando segundo aquilo que o mundo acha, que o mundo anda, né? Porque nós não temos mais o direito de andar segundo a vontade do mundo. Não temos mais esse direito. Por quê, irmãos? Porque nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo, né? Aqui, os gentios, como está aqui no verso 18, os gentios, eles andam obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância com que vive, pela dureza do seu coração, pela dureza do coração. Então, irmãos, nós não podemos mais andar como os gentios andam, e como nós muitas vezes andávamos outrora, né? Nós não temos mais o direito de andar como nós andávamos quando nós éramos do mundo, né? Então hoje nós fomos restaurados, fomos tirados do mundo e pertencemos ao Senhor para a glória dele, né? Então esse é um ponto bastante importante para nós poder compreender, né? Que nós não podemos andar como o mundo anda. No verso 19 fala assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas, graças a Deus que tem um mas aqui, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Não foi assim que nós aprendemos Cristo. Então nós estamos aprendendo, irmão, não estamos aprendendo uma doutrina, nós estamos aprendendo uma pessoa do nosso Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, irmãos, precisa ser algo real para nós. Essa pessoa de Cristo precisa ser a nossa vida totalmente, né? E o verso 20 ele fala assim: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus.
Então o Senhor vai trazer sempre essa questão, se você quer, você não ande como gentios, porque você tem aprendido algo muito precioso, você tem aprendido a mim mesmo, você deve andar como aquilo que eu tenho trazido para você, né? Por isso que o verso 22, ele fala assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Olha só como que nós precisamos andar adequadamente diante do Senhor, porque nós nos revestimos de Cristo. Nós não estamos mais naquela condição de vivermos segundo os nossos interesses, mas nós temos outros interesses, que são os próprios interesses do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós fomos revestidos do novo homem. Somos nova, como nós olhamos sempre, gostamos sempre de olhar para aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, né? No verso 14 ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, né? Mas no verso 17 ele diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E ali, essa nova criatura é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas. Então, irmãos, quanta preciosidade nós precisamos compreender, porque nós fomos revestidos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, procedentes da verdade. Sabe, isso precisa ser algo, irmãos, que precisa calar no nosso coração, que nós precisamos compreender que nós somos um povo, nós somos filhos de Deus, somos um povo separado desse mundo, e nós temos um único objetivo aqui nesse mundo: dar um testemunho da glória de Cristo. Esse é o único motivo que o Senhor tem para nós aqui ainda, né? E aí nós vimos, até quando, Senhor? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos? Então isso chama a nossa atenção, para que a vida de Cristo realmente flua em cada um de nós, né? E o último aspecto que nós lemos, né, que está no capítulo 5, verso 1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores. Que privilégio, irmãos, nós poder imitar a Deus como filhos amados. Esse é um privilégio que somente os filhos redimidos, a igreja do Senhor, que tem esse privilégio, né? E o verso 2 diz assim: e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E aqui então nós vamos poder fechar com muita preciosidade, olhando as nossas vidas diante do Senhor e chamando esse verso 14 do capítulo 5, dizendo assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. Sabe, então, irmãos, essa
como que nós estamos andando? Nós estamos entregando a nossa vida por essa comunhão preciosa que Cristo tem com cada um de nós? Nós estamos andando como prisioneiro de Cristo, né? Para que nós possamos se entregar a nós mesmos, primeiramente a Deus, assim como Cristo se entregou, porque Cristo ele se entregou a Deus em primeiro lugar, e depois ele executou a obra perfeita em nossas vidas. Então por isso que ele traz essa verdade para os nossos corações. Como é que nós estamos andando diante de tudo isso que nós estamos vendo, da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é, irmãos? Irmãos, como nós precisamos, nós teríamos muito mais texto para ver, para olhar, mais coisas que muitas vezes estão no nosso coração e precisam ser colocados diante do Senhor, mas isso que o Senhor já tem falado conosco é algo para nós nos arrepender diante do Senhor, é algo para nós levar para as nossas casas, irmãos, e olhar esses textos novamente, olhar com cuidado e ver, irmãos, que nós somos uma nova criação de Deus, sabe? Então isso precisa tocar o nosso coração, isso precisa tocar nessas pessoas que estão lá fora, perdidas, assim como Cristo nos ganhou. Será que nós estamos olhando essas criaturas, essas pessoas lá fora, que são filhos, que são criaturas feitas por Deus, que precisa da salvação, porque Cristo, assim como Ele nos atraiu no seu corpo, Ele atraiu essas vidas que estão lá na praça, que estão nos botecos por aí, que estão se embriagando, que estão se prostituindo. Sabe, irmão, nós precisamos sentir, se nós temos que ir aos pés do Senhor e pedir: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, me dê um pouquinho dessa dor do teu coração, para que nós possamos sentir a dor que o Senhor sente quando nós não andamos como prisioneiro, sabe? Nem vamos pedir a dor das pessoas que estão lá no mundo, da nossa vida mesmo. Senhor, me dê uma sensação, Senhor, da dor que o Senhor sente quando eu te desobedeço, sabe? Quando eu te desobedeço, Senhor, sabe? Para nós poder ver quanto nós precisamos de uma vida aos pés do Senhor, quanto nós precisamos nos arrepender diante do Senhor, quanto nós precisamos ter uma vida, irmãos, uma vida de entrega ao Senhor, mas nós vivemos uma vida muito mesquinha muitas vezes, uma vida, eu me basto, eu olho para o meu próprio umbigo. Não, irmãos, esse texto diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, como nós temos feito? Será que nós temos se entregado a algumas dificuldades de alguns irmãos, assim como o Senhor se entregou por nós? Será que nós temos levantado de noite, madrugada, botado o nosso joelho no chão por um irmão, por uma irmã, que o Senhor tem trazido no nosso coração? Viver como um prisioneiro do Senhor. Somente dessa forma, irmão, nós vamos poder olhar e cumprir aquilo, propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E lembre-se, irmãos, Ele nos deu dons, e Ele vai cobrar de cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e o Senhor realmente toque em nossos corações para a glória dEle. Amém?